Pessoal, bom dia a todos. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Pessoal, o retorno, vocês estão me ouvindo bem? Ah, ok, então. Bom, não sei se vocês já verificaram na data de hoje que eu passei dois probleminhas para vocês fazerem dois habeas corpus, tá? Vocês não sei se a maioria já identificou esse material que está postado aí no AVA na matéria de prática penal 2. Tá? Por que dois habeas corpus? Bastante simples. A imagem não está tão boa, mas eu tirei de, um, de, um, de uma prisão em flagrante que foi convertida em prisão preventiva. Pessoal, tem um microfone ligado aí, por gentileza. Ok. Então, eu retirei de uma prisão em flagrante, no caso real, onde o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, o sujeito está preso, é um habeas corpus liberatório ou repressivo, onde vocês vão pedir ao Tribunal de Justiça, porque se a decisão foi praticada pelo juiz, a decisão que nós entendemos de ilegal, porque não está devidamente fundamentado. Então há um constrangimento ilegal, porque o sujeito está preso sem que a decisão que decretou a prisão preventiva esteja devidamente fundamentada nos termos que determina ali o artigo 315, que determina do Código de Processo Penal, o artigo 96, inciso 9 da Constituição Federal. Tá? Então vocês vão verificar que trata-se de uma decisão abstrata. O juiz não retirou elementos concretos dos autos para que possa justificar o decreto de prisão preventiva. Por quê? O juiz só vai decretar a prisão preventiva, seja de forma autônoma, de forma em conversão, quando verificar que não é possível a decretação de medidas cautelares alternativas. Então, isso é o que diz o legislador lá no artigo, se não me engano, artigo 282, né? Que ele diz, olha, somente se decreta a prisão preventiva quando não for possível a decretação de uma das medidas cautelares alternativas descrita no artigo 319 do Código de Processo Penal, certo? E nesse caso é uma situação bastante peculiar. Por quê? Porque o sujeito foi surpreendido com arma de fogo de calibre permitido, mas ele estava na posse desta arma de fogo. E o que acontece? Essa pessoa é primário, não ostenta antecedentes criminais. Então, se ele for considerado culpado ao final do processo, ele não ficaria nem um dia preso. Por quê? Mas o juiz poderia dar a pena mais de 4 anos. Em abstrato, a lei prevê que a pena poderia ser desculpa, mais de 4 anos, mas como ele é primário sem antecedentes, a jurisprudência, a doutrina caminham no sentido que a pena a ser aplicada é a pena mínima. Ou seja, a pena mínima caberia pena alternativa. Então, ao final, se ele fosse considerado culpado, ele não ficaria nem um dia preso. Então, por que o juiz decreta a prisão preventiva em conversão? Converte o flagrante em prisão preventiva. Sendo que, ao final, ele primário, sem antecedentes criminais, ele seria condenado à pena mínima e, com essa condenação à pena mínima, ele teria direito à aplicação das penas alternativas nos termos do artigo 44 do Código Penal. Então, essa é a essência da fundamentação. Uma decisão abstrata e uma análise futura que eventual condenação pela primariedade e pela ausência de antecedentes, ele receberia uma pena mínima. E aí, como o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o juiz deverá substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Certo? Então, esta é a argumentação nesse habeas corpus, onde foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.
Então, as terminologias utilizadas no habeas corpus, nós já falamos tudo isso na matéria de teoria. Então, vocês serão impetrantes, né? Vocês vão dar toda a qualificação de vocês, inscrito na OAB sobre o número tal, com escritório profissional no local tal, na cidade tal. Essa é a qualificação do impetrante. Vocês vão identificar, porque vocês têm dados aí para identificar o paciente. Então, o nome do paciente, quem é o paciente? É quem está sofrendo a coação ilegal, ausência de justa causa, né? Conforme vocês vão fundamentar o habeas corpus na Constituição Federal, no artigo inciso 5º, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, e também no artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal, certo? Então, vocês vão identificar a autoridade coatora. Então, você está impetrando uma ordem de habeas corpus com pedido de liminar, com fundamento no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, artigo 647 e 648 do Código de Processo Penal. Contra quem? Quem é a autoridade que praticou o ato tido de coator? Então, juízo de direito da primeira ou da segunda vara da comarca tal, você vai identificar quem é a autoridade coatora, quem deu a decisão tida como ilegal, como carecedora de fundamentação concreta, a alicerçar a possibilidade de decretação de prisão preventiva. Foi o juiz de direito. Então, você vai identificar ele como sendo a autoridade coatora, certo? E aí você vai fazer um breve relato dos fatos, o próprio nessa decisão que eu passei para vocês, que converteu o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva, né? A prisão em flagrante em prisão preventiva, o juiz faz um breve relatório do que aconteceu. Isso vocês vão fazer um relatório também no habeas corpus. Olha, foi decretada a prisão em flagrante, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento. Aí vocês vão descrever com fundamento no artigo 312, 313, 311 do Código de Processo Penal. Certo? Isso é um breve relatório e o sujeito encontra-se preso à disposição da Justiça. Tá? Aí vocês vão... O próximo passo é o direito. O que vocês vão falar? Vocês vão discutir que a decisão não é legal, por todos esses fundamentos que eu já elenquei, né? Que o sujeito é primário, não ostenta antecedentes criminais, que a decisão do juiz foi genérica, ela foi abstrata, não foi concreta, né? Só porque o sujeito estava posse de uma arma de fogo significaria que ele poderia cometer outros crimes ou estava prestes a cometer crimes. Não tem nada a ver essa argumentação. E também a principal argumentação é que a primariedade e a ausência de antecedentes do paciente levaria, se na pior hipótese o mesmo fosse condenado, a pena inferior a 4 anos. E como o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, ele teria direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Portanto, ele, se considerado culpado, ele não ficaria preso, porque seria possível a aplicação das penas alternativas. Então, qual o fundamento que poderia justificar esta manutenção da prisão agora em sede de investigação por sequer tem denúncia oferecida? Na verdade, então, deveria ter sido concedido a ele a liberdade provisória, com ou sem arbitramento de fiança, né? Então, o juiz deveria, ao invés de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ter aplicado as medidas cautelares alternativas do artigo 319. Dentre elas, a própria fiança é uma dessas medidas descritas no artigo 319.
proibir de deixar a comarca sem comunicação do juízo, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar das 10 horas da noite às 6 horas da manhã, monitoramento eletrônico, proibir de contato com as testemunhas do processo. Tudo isso são medidas cautelares alternativas que substituem a prisão preventiva, certo? E elas estão lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, tá? As medidas cautelares. Então, se for cabível a aplicação, a prisão é a última ratio no direito penal, né? Somente pode ser decretada em situações excepcionais. Então, nesse caso, fica evidente que o juiz poderia ter, ao invés de converter o flagrante em prisão preventiva, ter aplicado medidas cautelares alternativas, né? Ou seja, ele concedia o direito de lhe aguardar o julgamento em liberdade, vinculado a uma ou mais de uma das medidas descritas no artigo 319, certo? Então, essa é a tese, a argumentação que você vai fazer na questão do direito. E o pedido, primeiro, que seja conhecido o habeas corpus, né? Porque preenche os requisitos de admissibilidade, os requisitos subjetivos e objetivos. Então, o habeas corpus deve ser conhecido. Seja intimada a Procuradoria Geral de Justiça ou da República, se fosse no âmbito federal, aqui no âmbito estadual, Procuradoria Geral de Justiça, para oferecimento do parecer, que seja requisitada informações à autoridade judiciária de primeiro grau, ou seja, a autoridade coatora, para ela prestar informações, está previsto também no artigo 648 seguintes. Tudo isso quando o processo não está instruído. Se você instrui o processo de capa a capa, o relator pode dispensar esse pedido de informações ao juiz, mas mesmo assim você pode pedir que seja requisitada informações à autoridade coatora, tá? Para prestá-lo no prazo legal. O juiz pode dar, o tribunal pode dar 24 horas, 48 horas para o juiz prestar as informações em habeas corpus, tá? Você pode pedir uma liminar? Não só pode como deve, né? Por quê? Lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Então, se você entende que a prisão é ilegal, então é lógico que a liminar se justifica para cessar essa coação, esse ato coator ilegal em relação à decretação da prisão preventiva. Porque, conforme eu expliquei já para vocês, não tem previsão esse pedido de liminar em habeas corpus. Essa liminar em habeas corpus veio porque, desde a criação da Lei do Mandado de Segurança, a antiga Lei 1533 de 51, e agora a Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, ele já falava da possibilidade do pedido de liminar. Continha expressamente lá essa possibilidade de pedir liminar. Então, isso foi trazido aqui para o habeas corpus, conjuntamente com a Constituição de 88, que fala que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Então, o que nós temos para pedir a liminar? O fumus boniuris, ou seja, que você demonstra a ilegalidade da prisão, nos termos que nós já fundamentamos, isso é o fumus boniuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, o perigo da demora, já que a prisão é ilegal e o sujeito está com o seu direito de locomoção cerceado sem que haja uma decisão devidamente fundamentada, ou seja, sem a necessidade de que ele esteja preso. Porque para o juiz decretar as medidas cautelares do artigo 319, ele deve verificar esses dois princípios, necessidade e adequação, ou adequação e necessidade. Tá? Então, esse parâmetro, e se ele verificar que essas medidas podem e vão surtir efeito, ele não decreta a prisão preventiva, e sim decreta as medidas cautelares do 319. Então, os requisitos do pedido de liminar, que são requisitos de cautelares, fumus boniuris e periculum in mora, está devidamente demonstrada no presente caso. Tá? E, por último, no pedido, no mérito, vocês vão pedir o quê? No mérito que seja concedido a ordem de habeas corpus, tornando definitiva a liminar
se concedida. Então, o mérito você pede que seja concedida a ordem de habeas corpus, porque o tribunal pode, no mérito, conceder a ordem, consequentemente determinar a expedição de alvará de soltura, ou ele pode denegar a ordem, dizer, olha, não há constrangimento ilegal, a prisão é legítima, a fundamentação do juiz está coerente, devidamente fundamentada. Esse ele pode decidir assim. Ou ele pode dizer, olha, no mérito concedo a ordem de habeas corpus, determinando a expedição de alvará de soltura, aplicando ou deixando para que o juiz de primeiro grau possa aplicar as medidas cautelares descritas no artigo 319. O próprio tribunal já indica quais as medidas cautelares que ele está substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares. Então, no mérito que seja concedida a ordem de habeas corpus, expedindo, consequentemente, o alvará de soltura em favor do paciente. Tá? Tudo bem? Vinculado ou não às medidas cautelares. Então, se ele não conceder a liminar, ele vai julgar o mérito do habeas corpus. Tá? Ou se ele conceder a liminar, de todo jeito ele vai julgar o mérito do habeas corpus. Concedendo ou não a liminar, ele pode conceder ou não a segurança. Ele pode conceder a liminar, depois, na votação do mérito, dois desembargadores falam, não, nós somos contra a liberdade aí, votamos pela revogação da liminar e a denegação da ordem. Então, o relator que tinha concedido a liminar e votava favorável à manutenção da liminar e à concessão da ordem, ele ficou o voto vencido. Isso pode acontecer, tá certo? Tudo bem, pessoal? Sobre esse habeas corpus, que é um habeas corpus repressivo ou liberatório. Alguma pergunta sobre esse? Eu não sei agora se é 1 ou se é 2, mas só você ler um. Então esse só você ler, você vai saber que ele é o preventivo. Não tá isso? Não, lê o problema que você não vai ter dúvida, eu não vou nem responder. Se você ler o problema, você vai ver diferenciar. Esse que eu estou dizendo é uma decisão judicial. Esse é o habeas corpus repressivo ou liberatório. É uma decisão judicial, não tem 3 páginas essa decisão judicial. Até vocês vão ter que colocar isso no computador, porque não está tão legível. Eu tinha isso no meu computador aqui também, desta forma, que não estava tão legível, mas se você colocar no computador, você vai ver que dá para ler tranquilamente. Então, esse é o habeas corpus liberatório, uma decisão proferida pelo juiz que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Esse é um caso que eu passei para vocês, certo? Do sujeito que foi preso posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, tá? Mas não tinha o registro. Calibre permitido, não era numeração raspada, nada disso, tá? E vamos lá, alguém tem alguma pergunta sobre esse habeas corpus liberatório que eu acabei de explicar? Pois não. Não, só pode falar no pedido. Você pode fazer até o primeiro pedido. Do pedido, você pode enumerar. Do pedido, 1. Que seja concedida a liminar, tendo em vista que estão presentes os requisitos de cautelar, ou seja, o fumus boniuris e o periculum mori, tendo em vista que a Constituição diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Nesses termos, requer que seja concedida a liminar, no presente habeas corpus. Pronto, esse é o pedido 1. Pedido 2, que seja intimada a Procuradoria para oferecimento do parecer. Pedido 3, que seja requisitada informações à autoridade coatora, para ela prestar as informações a este tribunal nos termos que determina a lei. E o pedido 4, no mérito, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, tornando definitiva a liminar se concedida, expedindo, caso não tenha concedido a liminar e seja julgado concedida a ordem de habeas corpus, que seja expedida alvará de soltura. Lá no pedido de liminar, você pede, concedendo a liminar, consequentemente seja determinada a expedição de alvará de soltura.
Agora, se não conceder a liminar, no mérito você pede que seja concedida a ordem, expedindo o competente alvará de soltura nos termos da lei. Ribeirão Preto, data tal, é assim. Tudo bem? Pois por nada. Mais alguém tem alguma pergunta sobre esse habeas corpus? Isso é importante, né, que você faça também pelo menos uma jurisprudência, vocês coloquem, né? Só colocar lá prisão preventiva, fundamentação abstrata. Você vai encontrar vários julgados nesse sentido, que a fundamentação deve ser concreta, né? Ou também você vai encontrar posse ilegal de arma de fogo, liberdade provisória, ou posse de arma de fogo, concessão de medidas cautelares. Tudo isso você vai encontrar que vai alicerçar a sua fundamentação. Então, se você fizer essa pesquisa no Google, você vai encontrar N informações de jurisprudência nesse sentido. Tudo bem? Mais alguém tem alguma pergunta sobre esse habeas corpus preventivo ou também chamado de liberatório, onde o constrangimento ilegal já ocorreu, ou o sujeito paciente está preso indevidamente por uma decisão carecedora de fundamentação concreta. A fundamentação do juízo foi abstrata. E repito, esse habeas corpus, eu atuei nesse caso e consegui um habeas corpus. Ele foi colocado em liberdade no STJ, com essa mesma argumentação que eu estou dizendo para vocês. Tá? Então o STJ concedeu aquilo, vocês não vão fazer para o STJ. Primeiro temos que tentar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Certo? Esse é o endereçamento que vocês vão fazer. É para ele que vai ser processado. E ele vai julgar. Só que aí eu tive a sorte que ele negou a liminar. Eu fui no STJ com essa argumentação, excepcionando a súmula 691, ou seja, não cabe habeas corpus quando há um indeferimento de liminar, ou seja, eu teria que esperar julgar o mérito do habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não esperei, dei uma situação excepcional, mostrando que o constrangimento ilegal era manifesto, e aí o STJ, excepcionando a súmula 691, por simetria, concedeu a ordem de habeas corpus, aplicando medidas cautelares alternativas. Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse habeas corpus liberatório? Tranquilo? Ok? Então vamos comentar agora do outro caso. Bom, esse outro caso foi um exemplo clássico que eu dei em sala de aula de habeas corpus preventivo para garantir o direito ao silêncio. Né? Então, esse é um habeas corpus preventivo. Aqui, da mesma forma, você vai endereçar a quem? Aqui, a competência do habeas corpus é em razão do local onde está prestes a ocorrer a coação, porque o habeas corpus é preventivo. Então, a autoridade coatora será quem? Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, da Câmara Municipal ou do Poder Legislativo da cidade, salvo engano, eu coloquei uma cidade, nem sei se existe, Estrela do Norte, Espírito Santo, nem sei se existe essa cidade, pois só criei o problema na hora. Não, mas é Espírito Santo, né? Eu coloquei, para não identificar, nem sei se existe essa cidade lá. Então, vocês vão, a autoridade coatora será, então, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Poder Legislativo local, porque ele que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele que intimou o secretário da Saúde, cuja investigação está sendo feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar irregularidades no processo de licitação frente à Secretaria da Saúde daquele município. Né? Então, quem é a autoridade coatora? Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Autoridade competente para julgar o habeas corpus é a autoridade, o juiz da comarca, excelentíssimo senhor doutor, juiz titular da vara criminal da comarca de Estrela do Norte, Espírito Santo. Por quê? Aí não é competência hierárquica, porque não é o juiz que praticou o ato ou está em vias de praticar um ato ilegal. É o presidente da comissão parlamentar de inquérito. Então, a autoridade coatora será o presidente da comissão parlamentar de inquérito. O paciente será o secretário municipal da saúde. Você vai dar, não sei se eu dei o nome dele, se eu não dei, vocês têm que colocar fulano de tal, secretário municipal da saúde. Eu acho que eu dei o nome dele. Então, o paciente será o José da Silva. E eles que está prestes a sofrer uma coação que envolve direito de locomoção. Aí eu vou explicar. Então, competência, juiz de direito, porque o ato que pode ser coator, que pode ser praticado, que afetará o direito de locomoção ou a não incriminação, será do presidente da comissão parlamentar de inquérito. O paciente é o secretário, é o secretário de saúde, tá? E o ato que poderá ser tido como coator, aí eu já expliquei para vocês na matéria teórica. Então, se esse secretário está sendo ouvido como testemunha, lá na CPI, ele é ouvido como testemunha, o que acontece se ele não responder às perguntas que lhe forem formuladas pelo presidente ou pelos integrantes da comissão processante? Eles podem falar: olha, nós vamos dar voz de prisão por falso testemunho, porque você sabe desse fato e não está respondendo. Então nós vamos te prender por falso testemunho. Mas espera aí, a Constituição garante a qualquer pessoa, seja ela na condição de testemunha, a não produzir prova contra si mesmo. Então imagine esse secretário da saúde sendo coagido a responder uma pergunta, e se ele responder, ele estaria, por exemplo, confessando um crime. A Constituição obriga você a produzir prova contra si mesmo? Não, muito pelo contrário, né? A Constituição garante o direito à não incriminação. Você não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, nesse caso, você vai estar com o habeas corpus para que esse secretário não precise responder todas as perguntas que lhe forem formuladas, que possa autoincriminar. Ele só vai responder aquilo que ele achar conveniente. Então o habeas corpus é para isso, justamente para essa pessoa não sofrer uma coação em relação à própria liberdade de locomoção, que é o crime de falso testemunho, né? Então, o habeas corpus é para garantir o direito ao silêncio da testemunha, para que ela não seja coagida no sentido de autoincriminar-se. Tá? Então, isso vocês vão encontrar uma gama de jurisprudência nesse sentido. Só colocar habeas corpus, comissão parlamentar de inquérito, deferimento de liminar no Google. Vocês vão encontrar N situações, porque isso já virou praxe, principalmente nas comissões parlamentares de inquérito do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Né? Porque a gente sabe dessa pressão, porque a Constituição diz que essas comissões têm poderes típicos e próprios de autoridade judiciária. Então ele pode ficar, o presidente, e falar: olha, nós vamos dar voz de prisão para você por falso testemunho, porque você está cometendo um crime de falso testemunho. Nós sabemos, aqui tem uma testemunha que falou que você sabe, e você não quer responder essa questão, então você está cometendo um crime de falso testemunho. Mas e aí, se ela responder e está confessando um crime? A Constituição não obriga ela a confessar um crime. Então, esse habeas corpus é um habeas corpus preventivo para garantir o direito de silêncio da testemunha durante o depoimento. Né? Então, vocês vão endereçar ao juiz titular da comarca tal, autoridade coatora, o presidente da comissão parlamentar de inquérito, paciente, secretário municipal da saúde, nome dele, qualificação dele, qualificação de vocês como impetrante, então vocês serão o impetrante, tá? Narrar os fatos, é isso que eu contei, que foi instaurado
um procedimento de investigação perante a Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fraude em compra de respiradores. O secretário foi intimado a prestar depoimento no dia tal. Tá? O direito, vocês vão discutir essa possibilidade, porque até agora não tem constrangimento ilegal nenhum. Mas no dia 1º, quando ele for depor, pode ser que ocorra um constrangimento ilegal que afeta o direito de locomoção, o direito de não produzir prova contra si mesmo. Então, para isso que vocês vão argumentar é a necessidade da concessão desse habeas corpus preventivo. Tá? Vocês vão comentar o princípio da não incriminação, que é uma garantia constitucional. Ninguém está obrigado a fazer prova contra si mesmo. E essa testemunha, ela não poderá ser obrigada a responder perguntas que vão incriminá-la. Essa é a questão, esse é o cerne da questão. Certo? E o pedido? O que vocês vão pedir? Pedido de liminar? Está justificado aí o fumus boniuris, que é o direito de ninguém se autoincriminar. É um direito constitucional, fumus boniuris. Periculo e mora. Já está chegando aí a data do julgamento. Então, não adianta o juiz decidir dia 2, dia 3 de dezembro, porque a audiência perante a Comissão Parlamentar de Inquérito será dia 1º de dezembro. Então, faz-se necessário aí o pedido de liminar, demonstrando que estão presentes o fumus boniuris e o periculo mora. Certo? Então, que seja concedido a liminar, número 1. Que seja requisitado informações à autoridade coatora. Porque o juiz depois vai julgar o mérito. Mas praticamente essa liminar é satisfativa. Por quê? Só se ela for intimada, se o secretário foi intimado novamente a depor, né? Por quê? Se ele concedeu a liminar, você foi com a liminar lá na audiência, acabou a audiência, pronto, perdeu o objeto. Mas o juiz vai ter que julgar o habeas corpus. Ele vai ter que conceder a ordem ou negar a ordem. Então, se ele deu a liminar e você já foi lá na audiência, pode ser que você seja intimado novamente. E aí o juiz, no mérito, vai conceder a ordem, tornando definitiva a liminar. Tá? Então, você vai pedir para o juiz requisitar informações à autoridade coatora. Quem que é a autoridade coatora? Que poderá funcionar aí como autoridade coatora? Quem que poderá praticar o ato abusivo aí? Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então é ele que você vai pedir que seja requisitado informações à autoridade coatora. Em primeiro grau, presta atenção, não tem a previsão da participação do Ministério Público em habeas corpus quando o competente para julgar é o juiz de direito. Mas nada impede que o juiz abra vista para o MP, mas não tem essa previsão. Em segundo grau é obrigatório. Em segundo grau, um habeas corpus contra ato do juiz que é processado perante o Tribunal de Justiça ou lá nos tribunais superiores, é obrigatório que o Ministério Público oficie nos autos de habeas corpus. Agora, em primeiro grau, não tem previsão legal. Mas o juiz pode intimar o Ministério Público para manifestar no habeas corpus? Pode. Não tem nulidade nenhuma. Mas ele não tem a obrigação de fazê-lo. Então você não precisa fazer o pedido. Seja intimado o Ministério Público para oferecimento do parecer. Não, porque não tem previsão legal. Então você não precisa fazer esse pedido. Ah, mas se o juiz abrir vista para o MP, é ilegal? Não. De forma nenhuma. Mas não tem previsão legal. Então não precisa pedir, requerer, olha, que seja intimado o Ministério Público para oferecimento do parecer. Não, porque habeas corpus em primeiro grau, cuja competência é do juiz de primeiro grau, não tem previsão sobre a necessidade de intimação do Ministério Público para oficiar no habeas corpus. Certo? E no mérito, então, que seja concedida a ordem de habeas corpus, né? Tornando definitiva a liminar se concedida. Agora, quando você pede a liminar, o que você vai pedir? Que seja concedida a liminar, tá? Para a testemunha não ser obrigada a responder todas as perguntas que lhe forem formuladas perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o que você pede? Que documento que você vai ter em mãos? A liminar, mas você vai ter o quê? A expedição de um salvo-conduto, né?
Na liminar, você já pede a expedição do salvo-conduto, ou seja, para a testemunha não sofrer nenhuma privação no seu direito de liberdade, no seu direito de locomoção, se negar a responder às perguntas que lhe forem formuladas pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, caso ela respondendo possa se autoincriminar. Tudo bem? Então, não se esqueçam de fazer esse pedido, que é o pedido de liminar, que seja expedido, então, o salvo-conduto, que a pessoa não sofra nenhuma consequência, afeto à liberdade de locomoção, se ela se negar a responder alguma das perguntas que lhe forem formuladas pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ou por seus integrantes, né, da comissão, porque todos podem fazer perguntas à testemunha, que no caso é o secretário de saúde, fulano de tal, da cidade que eu coloquei para vocês. Tudo bem? Perguntas? Olha, não tenho conhecimento de alguém que tenha pedido aqui na área do meu relacionamento esse habeas corpus e não tenha concedido. Se o juiz não conceder o habeas corpus, aí o que você faz? Vamos lá. Você é advogado, então o secretário te procurou, você é advogado, o juiz negou, o que você faz? O recurso correto é o reze, né? Quando o juiz nega. Mas esse reze, você tem 5 dias para interpor. Vamos imaginar que você interpõe e já oferece as razões. Depois o juiz vai formar um instrumento, intimar a parte contrária para oferecer as contrarrazões no prazo de 2 dias. Depois ele despacha se mantém ou não a decisão e remete para o tribunal. Mas até lá já deu o dia primeiro. E aí? Mandado de segurança, se cabe habeas corpus, não cabe mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança para garantir direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Artigo 1º da Lei 2016/2009 e artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. O próprio mandado de segurança exclui quando cabe habeas corpus. Então, se cabe habeas corpus, se está falando em cerceamento ou possível cerceamento do direito de locomoção, esquece mandado de segurança. Tá bom? Vamos lá, o que vocês fariam então? Expliquei isso na aula teórica, gente, se acontecer essa hipótese. Reze. Não pode o quê? Eu não entendi. Não, pode responder, pode responder. Sim, você pode, estou dizendo que você não deve interpor o recurso em sentido estrito. Se perguntar qual o recurso que cabe da decisão que não concedeu o habeas corpus que você entrou nesse problema, qual a pergunta? Recurso em sentido estrito, é o que diz o artigo 581. Você não pode utilizar o habeas corpus como sedâneo de recurso, correto? Mas diante da gravidade, diante da iminência do ato coator se concretizar, você pode interpor um habeas corpus contra essa decisão do juiz em caráter excepcional. Eu faria isso. Eu garanti o reze, né? Porque depois ele pode ser intimado novamente. Talvez você não consiga nessa primeira audiência, mas nas outras sim. Então você garante o reze e entra com habeas corpus alegando a excepcionalidade do caso. Olha, dia 1º ele vai ter que depor. O reze é demorado, então estou aqui com o habeas corpus para que seja concedida a ordem. Aí o tribunal pode falar, não conheço o seu habeas corpus, porque esta não é a via adequada, ou seja, você escolheu aí uma via inadequada. Inadequação da via eleita. O tribunal pode falar, não conheço o seu habeas corpus, mas vejo a possibilidade iminente de ocorrer um constrangimento ilegal, porque a testemunha vai depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 1º. Então o tribunal poderá conceder uma ordem de ofício. Ele concede um habeas corpus de ofício. Ele não conhece o seu, porque
você não escolheu a via correta, é o rese, e não o habeas corpus, mas ele concede a ordem de ofício, tendo em vista que ele vislumbrou nos fatos narrados no habeas corpus e devidamente comprovado, que o dia 1º poderia ocorrer uma ofensa ao direito ao silêncio, que é uma garantia constitucional da não produção de prova contra si mesmo, no caso, o depoimento do secretário de saúde frente à comissão parlamentar de inquérito. Tudo bem? Essa seria a saída técnica que você deveria fazer, tá? Não estou dizendo que você vai conseguir êxito no habeas corpus, mas você deve tentar. Seria função do advogado essa tentativa, dando esse caráter absolutamente excepcional. E ainda assim, se o tribunal não considerar excepcional e não conhecer o seu habeas corpus, pelo menos ele pode conceder a ordem de ofício, poder de cautela, né, do próprio tribunal. Tudo bem? Vamos lá, mais alguém? Alguma pergunta sobre esse caso? Foi o caso, né? Quem quiser ir lá na aula que eu falei sobre habeas corpus preventivo, eu dei esse caso, justamente o caso que eu atuei, só que a minha cliente era secretária municipal da educação e não da saúde. Aí eu montei um probleminha diferente para vocês. Tá? Por isso que eu passei 2 habeas corpus. Porque o habeas corpus é de grande utilização, é de larga utilização num escritório de advocacia criminal. Certo? Então é sempre uma carta na manga que você tem, que chama-se habeas corpus, que é uma ação, não é um recurso. Mas também em outras áreas, né? Direito de família, né? A prisão por pensão alimentícia, de repente a prisão é arbitrária, né? O sujeito já pagou a pensão e foi decretada a sua prisão, o habeas corpus serve para isso? Lógico que sim. Direito do trabalho, né? Nós verificamos que o artigo 114, salvo engano, inciso parágrafo 2º lá da Constituição, que antes da reforma 45 de 2004, os habeas corpus da Justiça do Trabalho eram interpostos perante o Tribunal Regional Federal, né? Tribunal General Federal. Súmula 10 do Tribunal Federal de Recursos, antigo Tribunal Federal de Recursos, que falava isso, né? Hoje não tem mais aplicabilidade, né? Com a reforma constitucional em 2004, compete à Justiça do Trabalho julgar os habeas corpus atinentes à sua matéria. Então, se o juiz do trabalho praticar algum ato coator que envolva restrição à liberdade de locomoção ou em vias de ocorrer a liberdade, a cerceamento de liberdade de locomoção, caberia tanto um habeas corpus preventivo como liberatório na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. E não no Tribunal Regional Federal ou na Justiça Federal, como se entendia antigamente, antes da reforma 45 de 2004, que é a conhecida reforma do Poder Judiciário. Mais alguém tem alguma pergunta? Coloquei um prazo aí razoável para vocês, né? Uma semana um do outro, um para o dia... eu coloquei lá a data, lá não lembro agora. Acho que é dia 13, ou dia 12, ou dia 19, ou dia 20, como são 2 salas, tá? Então dá para fazer tranquilo, é necessário que vocês utilizem isso. Habeas corpus quando fala em habeas corpus, nós estamos falando de uma garantia de um país democrático, né? Onde o estrangeiro pode impetrar uma ordem de habeas corpus, ou você pode impetrar uma ordem de habeas corpus por um estrangeiro. Então, realmente é um instrumento utilizado em sociedades que prezam pela democracia. Por isso que ela tem uma legitimação, qualquer pessoa pode impetrar uma ordem de habeas corpus em favor de outra pessoa. Tá? Até um semi-imputável, aquele ou um relativamente incapaz, desde que seja compreensível, né, as suas alegações sobre o ato coator e assim por diante. Tá bom? Mais alguém, pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre os 2 probleminhas de habeas corpus que nós passamos? Como? Ficou claro. Certo. Tranquilo, então. Tranquilo. É bastante simples, né?
2 probleminhas, uma sentença de 3 páginas, um probleminha pontual que foi dito já na teoria, na matéria de teoria, tá certo? Então, nossa próxima atuação vai ser, vou falar sobre mandato de segurança em matéria criminal, que praticamente eu consigo falar isso em 2 aulas, e depois 2 aulas ou de repente até 4 aulas para falar do recurso extraordinário, e aí nós encerramos a matéria. Vocês não vão fazer prática, eu não vou dar recurso extraordinário, porque vocês demandariam muito tempo e situações concretas são recursos excepcionais, né? Então eu não vou dar recurso extraordinário para vocês fazerem em matéria de prática, certo? A última matéria de prática vai ser o mandato de segurança em matéria criminal, uma situação cotidiana que eu vou dar para vocês, que ocorre no dia a dia, não só no escritório de advocacia criminal, mas também em escritórios de outras áreas de atuação no ramo do direito. Tudo bem? Bom, quem tiver mais alguma dúvida, estarei à disposição, seja na próxima aula, seja aqui pelo grupo, né, que nós temos lá no grupo de prática penal. Tudo bem? Mais alguém deseja fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma dúvida? Então tá ok. Opa, pode, à disposição. Então, se for, você pode até conseguir, se você sabe que tem essa, você pode até conseguir um habeas corpus preventivo, né, para você adentrar e sair daquele local. Só que, de repente, se você chama, por exemplo, a polícia, tem alguém, o sujeito não quer deixar você entrar. Se você chamar a polícia vai resolver, você vai conseguir entrar. Tá? Então, mas tecnicamente é possível um habeas corpus? Sim. Como era possível quando tinha a lei, Código de Trânsito, onde a lei não era seca, né? Por que não era seca? Porque você só comprovava embriaguez através do exame de sangue ou através do bafômetro. Então, quando veio essa lei, o sujeito que não fizesse o exame de sangue ou soprasse o bafômetro, você poderia sofrer consequências na liberdade de locomoção, né? E a Constituição fala que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, antes dessa lei atual, vários habeas corpus foram impetrados preventivamente, no sentido, se eu for parar numa blitz e não soprar o bafômetro, eu não posso sofrer consequências na liberdade de locomoção. Só que agora você prova a embriaguez, a lei agora é seca, realmente ela é seca, né? Por quê? Você prova a embriaguez não só pelo exame de sangue, mas pelo bafômetro. Você prova pela prova testemunhal, filmagens, a prova pericial, pupila dilatada, voz pastosa, andar cambaleante, tudo isso é prova de embriaguez e caracteriza a materialidade do crime de embriaguez que está descrito no Código de Trânsito. Então a lei hoje mudou, mas antes não se tinha essa possibilidade. Então, se você não soprasse o bafômetro e nem concedesse a ordem para fazer o exame de sangue, porque ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, os habeas corpus eram no sentido que você não sofresse nenhuma consequência em relação, se você fosse parado numa blitz, em relação a essa não produção de prova contra si mesmo. Tudo bem? Por nada. Mais alguém tem algum esclarecimento, alguma dúvida? Bom, então tá ok. Eu agradeço a todos que permaneceram aí até o final e permaneceram na aula e estou à disposição aí também para tirar eventuais dúvidas, porventura ainda existam, tá? Então até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia, né? E um bom final de semana, tá bom?